Aí, só perguntar, que toda semana você fala assim, espera aí que eu vou iniciar a gravação, aí você me dá o que saber se já iniciou ou não. Já começou assim, pode ficar em paz. Tá, beleza. Então, pessoal, a gente essa semana vai abordar um tema muito polêmico, né, dentro dessa série de fake news, que é o tema lei versus graça. E esse é um dos temas que, para mim, é o principal fake news dentro de todos os fake news no cristianismo, infelizmente. Então, eu separei muita bacana para gente ver hoje. Muita coisa eu vou falar de maneira superficial e vai estar lá no material. Peço que vocês acompanhem assim como nas outras semanas. E vai ser bem legal e bem proveitoso essa ministração. Então, queria começar falando que eu me sinto na obrigação, assim como os meus patriarcas, os apóstolos, eles pessoas a chegarem até Deus, eu me sinto na obrigação como judeu, discípulo de ajudar o mundo cristão no processo de restauração da fé. Eu sinto que isso é uma missão que carrega o DNA desses patriarcas, dessas pessoas que lutaram por isso ao longo dos séculos, dos milênios, enfim. Então, eu sempre imagino o seguinte: se surge um grupo afirmando ser seguidor de Cristo, esse grupo se nortear ensinos de Cristo. Ele tem que se nortear nos ensinos dos apóstolos. Foram os que receberam a missão, né, de Abraão, que a gente viu na primeira semana, para expandir para o mundo a mensagem do reino e trazer as pessoas para. Então, se a fé desse grupo é baseada no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e se há 1.500 anos, 2.000 anos, esses princípios que baseiam a fé desse grupo acabou se desviando para Roma, acabou se desviando para a Alemanha, para a França, enfim, ao invés de permanecer nas raízes finais, né? Eu, como judeu de Lisboa, em vez de não auxiliar esse grupo, o mundo cristão, aceitar, reajustar, Júnior, só um parâmetros de detalhezinho. fé, de acordo com as suas raízes originais. Júnior, tá dando uma Oi. travada aqui, eu não sei se é a nossa internet ou se é a sua. Tenta só verificar rapidinho. Tá travando para mais alguém, pessoal? Só me dá um confirmado. Pra mim tá travando. Tá agarrando. Tá travando também. Troquei se de puder internet dar agora. uma sugestão, Troquei de internet agora, vamos ver se vai melhorar. Não, melhorou bastante, perfeito. Isso aí. Beleza. Então, só para finalizar, repetir a última frase que eu estava dizendo, e eu como judeu messiânico, eu como judeu discípulo de Yeshua, eu me vejo na obrigação de auxiliar o mundo cristão quando a gente percebe que tem conceitos errados. E eu me vejo na obrigação de ajudar a consertar, a restaurar todos os parâmetros de fé que foram deturpados e que fogem das raízes originais da fé cristã. Então, Jesus, por exemplo, ele manda um recado para a igreja de Éfeso, né? Lá em Apocalipse. Fala para João, escreveu uma cartinha lá e falou: para a igreja de Éfeso você vai falar o seguinte: lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que você praticava no princípio. Do mesmo modo, pessoal, isso aí está em Apocalipse 2,5, tá? Do mesmo modo, a gente vê Jeremias alertando o povo de Deus e falando: ponham-se nos caminhos e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. A gente falou na reunião da semana passada, para a igreja avançar, ela não precisa de algo novo, e sim ela precisa voltar para os princípios primitivos. Israel, por exemplo, ele tinha 12 tribos, todo mundo sabe disso. Todos serviam a Deus crendo na mesma coisa, cada um com sua cultura, cada um com o seu jeito peculiar, mas todas unidas no mesmo propósito. Já hoje, pessoal, a gente vê mais de 40.000 denominações espalhadas pelo mundo e carregando a ideia de cada um pensa o que quer, cada um interpreta como quiser. Isso é completamente errado porque a gente tem uma Bíblia só. E esses grupos, eles afirmam que eles estão certos e os outros estão errados. E só quem confirma, só quem está com eles é que estão certos. Então, isso é muito complicado. A gente precisa voltar a entender, viver e ensinar a Bíblia assim como os discípulos fazem.
A igreja cristã ela precisa voltar à prática das obras que praticava no princípio, assim como Jesus alertou a comunidade de Éfeso. Então, quais são esses caminhos antigos? Qual é o bom caminho que Jeremias alertava o povo e que o próprio Yeshua, o próprio Jesus falou lá para a comunidade de Éfeso, né? Os ensinos apostólicos, eles se baseavam no relacionamento que eles, os apóstolos, tinham com Jesus e nos ensinos dos profetas. Então, tudo que Jesus ensinava para eles, eles passavam, e tudo que estava escrito nos profetas, eles ensinavam também. A gente pode ver isso nos textos do Novo Testamento. Sempre a gente vê um texto ou outro escrito assim, como está escrito, e aparece uma frase que está escrito lá, dito por um profeta. E isso aí mostra que o ensino apostólico compactuava com o ensino profético. Então, os ensinos dos profetas, já por sua vez, eles se baseavam no relacionamento que os profetas tinham com Deus e nos mandamentos da lei de Deus. E a gente vê isso nos textos dos profetas, eles falam, assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus falava com eles, Deus se relacionava com eles. Então, a intimidade que eles tinham com Deus, eles também ensinavam ao povo. E eles sempre falavam, obedeça ao Senhor, seu Deus, e faça isso, isso, isso. Então, a gente vê em Atos o relato de que a comunidade primitiva, a igreja primitiva, ela permanecia crescendo na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Esse é o bom caminho que Jeremias fala. Os mandamentos de Deus, eles são os caminhos antigos. Eu quero deixar claro, pessoal, que eu não sou católico, eu não sou protestante, e por mais que eu seja judeu, eu não sigo o judaísmo. O que eu sigo é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Regra de fé para mim é aquilo que apóstolo e que profeta ensina e pregava. Judaísmo não salva ninguém, protestantismo não salva ninguém, catolicismo não salva ninguém, ismo nenhum vai salvar ninguém. Mas sim a doutrina ensinada pelos apóstolos e pelos profetas da igreja primitiva. Isso aí salva. Então, se você como cristão segue o judeu mais famoso do mundo, né, o Messias de Israel, a gente faz parte da mesma família. Vai lá em Efésios 2,19, né? Deus também fala em Isaías que os gentios, né, os estrangeiros, eles se juntariam aos judeus e fariam parte da descendência de Jacó. Isaías 14:1. Deus fala com Oséias, por exemplo, que vai chamar os gentios de meu povo. Fala, o povo que eu chamo que eu falo que não é meu povo, eu vou passar a chamar de meu povo. Lá em Oséias 2:23. E Paulo confirma esses dois textos em Romanos 9:25. Paulo fala exatamente as palavras de Oséias. Então, ao longo do tempo, foi se desvencilhando a relação igreja-Israel, princípios primitivos e princípios cristãos, e houve uma separação. E a principal fake news que eu vejo nisso tudo, nessa nova teologia que surge por aí, né? Na teologia em si, porque Abraão não estudou teologia, Isaac, Jacó, os profetas, Isaías não fez curso teológico. Então, ao longo quando Roma entrou nessa história, ele criou seus pensamentos teológicos, filósofos, etc. e tal, a gente sabe. E aí formou-se uma grade curricular para se estudar Deus. Tem muitos cursos de teologia, gente, que são maravilhosos. Mas tem outros que apenas ensinam o que a denominação quer ensinar. A regra de fé da denominação. E isso aí não é estudar Deus. Isso é estudar a denominação. Então, criou-se a briguinha, né? A rixa. Lei versus graça, né? Eles estão em lados opostos ou eles estão em um lado que está lá? De longe, foi a doutrina que mais baseou a teologia do dispensacionalismo, né? A teologia da substituição. Isso aí veio lá do bispo Marcião de Sicpo. Ele que criou isso aí, né? Ele via que Deus, no Antigo Testamento, né? Era um Deus mau, e no Antigo Testamento ele era um Deus bom, misericordioso. Então ele falou, tem um Deus lá atrás e tem um Deus agora. Então, peraí, ele está se comportando de um jeito lá atrás e se comportando agora. Só que esse bispo Marcião, talvez ele não conhecia aquele famoso versículo, pessoal, que diz, a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito é confiado, muito mais será pedido. Esse princípio explica por que as consequências dos pecados dos judeus que saíram do Egito era muito superior às consequências do pecado de alguém no dia de hoje. Então a pessoa fala, mas Deus mudou porque a terra não engole mais ninguém. Gente, eles viram e ouviram Deus no Monte Sinai. Então a responsabilidade deles de obediência com Deus era muito maior do que a gente
que conhece Deus através de uma congregação, através de uma pregação, através de experiências sobrenaturais totalmente diferentes do que você vê com o seu olho e ouvir com o seu ouvido, obviamente. Então, quando um cristão ele ouve a palavra mandamento, a primeira coisa que vem na cabeça dele são os 10 mandamentos. E na cabeça da maioria, mandamento é uma coisa legal, coisa boa. Porém, quando ouve-se a palavra lei, a primeira coisa que vem na cabeça dessas pessoas é maldição, a lei é algo ruim. Porém, a lei nada mais é que o grupo de todos os mandamentos. Então, nós, judeus, discípulos de Yeshua, nós entendemos que a gente faz uma analogia bem interessante, que é o seguinte. Imagina que os mandamentos são frutas. Então, você pegar todas as frutas, colocar uma do lado da outra, agrupar uma em cima da outra, fazer uma pilha com aquelas frutas, isso é a lei. Então, quer dizer que a fruta sozinha é boa, mas quando ela está com outras frutas, ela é ruim. Então, a gente vê que, na verdade, tudo é bom. A lei de Deus é boa. E a gente enxerga a graça e a lei andando lado a lado. Assim como os nossos patriarcas, os apóstolos e os profetas. E eu queria deixar uma analogia para a gente entender o conceito de lei e graça. Imagina uma rodovia, um caminho. E nessa rodovia ele tem cercas de proteção ao lado, delimitando o limite dessa pista. Depois dessa cerca, tem um lamaçal. Então imagina na sua cabeça um lamaçal preto, fedorento, totalmente sujo. E o caminho é todo ajeitadinho, limpo, bonito e tal. Qual é a simbologia dessa analogia? Quando a gente não conhece a Deus, não vive para Deus, a gente está afastado de Deus. A gente não está no caminho. E a gente sabe quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Então a gente está na lama. A gente está no pecado. Então quando a gente está lá, a gente não conhece a Deus. Como que a gente faz para ir para o caminho? Através da graça. A graça vem até nós à medida que a gente conhece a Deus, se arrepende dos nossos pecados e decide viver para Ele. A graça vai lá, tira a gente da lama, limpa a gente, limpa as nossas roupas, deixa a gente algo como a neve e coloca a gente no caminho, que é Yeshua, que é Jesus. Então a gente começa a andar nos caminhos de Jesus. Só que aí, ao longo da nossa caminhada, bate muito desejo na gente, né, de fazer isso, de fazer aquilo. E a cerca de proteção é justamente a lei de Deus, é justamente os mandamentos, que me fala e que me mostra até onde eu posso ir nesse caminho, nessa rodovia. Então, quando eu chego muito para a beirada, a lei de Deus, os mandamentos, a cerca de proteção está falando, opa, se você passar daqui, você vai cair na lama de novo. Então é bom que você fique daqui para lá. Vai para o meio do caminho, vai mais para lá, se afasta aqui da lama, chega mais para lá. Então, é esse o papel do mandamento. E você tem total autonomia para pular a lei, para pular a cerca, para infringir a lei de Deus, para quebrar um mandamento. Só que quando você faz isso, você cai na lama. Quando você cai na lama, o que acontece? Você está em pecado. E como é que eu faço para resolver essa situação? Você faz o uso da graça. Você se arrepende, você pede perdão a Deus, a graça vem e te tira da lama de novo, te limpa bonitinho, coloca você no caminho de novo. Você continua no caminho. Quantas vezes você quebrar os mandamentos, quantas vezes você pular a cerca e cair na lama e se lamear, você pode fazer o uso da graça desde que o seu arrependimento seja genuíno, óbvio. E a graça vai te atender quantas vezes você precisar. Então a gente vê que a lei e a graça, elas estão entrelaçadas, não tem separação. Cada uma com sua função, as duas trabalham juntas. Uma para salvação, a outra para delimitar o comportamento e dizer qual é o nosso limite, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém a gente. Então eu queria trazer alguns textos agora. Não vou citar todos que estão no material, é até bom para vocês irem lá, pegarem os materiais. Textos que falam sobre a bondade, sobre os benefícios, sobre a importância da lei. João 5,46. Yeshua Jesus, ele fala com a boca dele que ele está na lei. Mateus 5,17, o famoso texto. Jesus, ele fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim cumprir. E aí, tem uma distorção teológica que faz o seguinte, olha, cumprir é o seguinte, ele obedece, e a partir do momento que você obedece, você não precisa mais obedecer. Então, tipo assim, a lei não foi abolida. Ele obedeceu para que você não precisasse obedecer.
É mais ou menos assim. Ela está ligada na tomada, mas ela está em stand-by. Mas ela está ligada na tomada. Então é meio incongruente esse versículo. Quando a gente observa o texto no grego original, a gente vê que houve erro de tradução. Porque a palavra que é traduzida como cumprir é a palavra plerosai. E plerosai significa completar, tornar pleno. Você pode pegar qualquer dicionário de grego e conferir isso. Tem muitos sites na internet que fazem isso. Então, o versículo correto seria: eu não vim abolir a lei, eu vim completá-la, eu vim torná-la plena. E como que Jesus, como que Yeshua, ele tornou a lei plena? Como que ele completou a lei? No seu entendimento. Como assim, Júnior? Pessoal, as pessoas naquela época, elas estavam no nível de legalismo, de pecado tão grande, que elas achavam que o adultério, por exemplo, só era adultério se você fosse pego no flagra com a pessoa que você estivesse adulterando. Se você não fosse pego, não era pecado. Ou se você não chegasse de fato ao ato, também não era pecado. E Yeshua, Jesus, ele vem e fala: se você apenas pensar, você já adulterou. Então ele está mostrando que a lei não é algo apenas factual. Cometeu o ato, você pecou. Não. Deus se importa com sentimentos, Deus se importa com desejos, Deus se importa com pensamentos. Tudo isso está atrelado ao mandamento. E não apenas o mandamento literal legalista. Então, quando ele veio, ele fala que ele veio completar a lei, é melhorar o entendimento para a melhor obediência da lei. E é isso que ele faz no texto de Mateus 5. Ele está ensinando princípios dos mandamentos. É o famoso Sermão da Montanha. Mateus 5,18, no decorrer do texto, ele fala que a lei de Deus só vai desaparecer quando o céu e a terra deixar de existir. Eu olho para o céu todo dia quando eu saio de manhã e olho para o chão e vejo lá terra, vejo lá planeta, vejo o céu. Não passou ainda, pessoal. Então acho que ainda é válido, tá? Ele ainda fala o seguinte: quando todas as profecias se cumprirem, aí beleza, aí não precisa mais de mandamento, não precisa mais de parâmetro para viver. Eu acho que todas as profecias bíblicas não se cumpriram. Mateus 5,19, ele continua falando o seguinte: quem obedecer à lei e os mandamentos e ensinar as pessoas a fazerem o mesmo será chamado grande no reino dos céus. E quem desobedecer e assim ensinar as pessoas a fazerem será chamado pequeno. Como que ele fala? Que ele veio obedecer para que você não precise obedecer, mas em sequência ele fala: obedeça e ensine que você vai ser chamado de maior. É completamente incongruente. A gente já viu nas outras semanas que essas traduções foram feitas propositais para que o texto casasse com a teologia, com as doutrinas, com os dogmas criados na época. Então vamos aqui em mais textos. Apocalipse 14:12. João, ele vê os santos, né, durante o Apocalipse, e a descrição que o anjo dá para ele é o seguinte: que os santos que ele está vendo são as pessoas que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Efésios 2:20. Os gentios lá de Éfeso, eles eram evangelizados na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Qual a doutrina dos apóstolos? A graça. Qual a doutrina dos profetas? A lei de Deus e seus mandamentos, ambos andando lado a lado. 1 João 5,3. João fala que amar a Deus é obedecer os mandamentos da lei de Deus. Paulo, em Romanos 2,13, ensina que aqueles que obedecem à lei serão declarados justos. Paulo fala isso. Tiago, em Tiago 2, do 14 ao 26, ele ensina que as obras justificam o homem. Ele dá o exemplo de Abraão e dá o exemplo de Raabe, que foram justificados por obra. E esse é o motivo de Lutero. Se vocês leram o material da última ministração, Lutero ele chamava a carta de Tiago de epístola de palha, porque ele ensinava que a justificação era apenas por fé. E Tiago, a gente sabe que ele fala da obra e da fé. Você tem que ter fé, mas também tem que ter obras. Um sem o outro é incompleto. E sem graça é incompleto. Romanos 13:10. O amor é o cumprimento da lei. E a gente vê lá no original a mesma coisa de Mateus 5:17. A palavra lá para cumprimento é pleroma, que quer dizer plenitude, perfeição. Então o texto correto é: o amor é a plenitude da lei. Você só ama literalmente quando você obedece o mandamento. E você só obedece os mandamentos de Deus porque você é cheio de amor a Deus. Apocalipse 22:14. Na Nova Jerusalém só vai entrar e comer do fruto da árvore da vida quem obedecer os mandamentos da lei de Deus.
Se sua Bíblia não está escrito isso, sua Bíblia está escrito uma versão diferente, tome muito cuidado, porque essa Bíblia foi adulterada ainda mais. Porque tem Bíblias que têm esse texto, as Bíblias mais antigas, as Bíblias mais novas não têm. Então fique atento com isso. Romanos 3,31. Anulamos a lei por causa da fé? De maneira nenhuma. Com a lei confirmamos a fé. A lei é, Romanos 7,12. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 8,7. A mentalidade carnal não se submete à lei. Atos 21, 18 a 26. Paulo, quando falam que ele está pregando contra a lei de Deus, contra os mandamentos, o que ele faz? Ele vai em Jerusalém e ele faz um sacrifício de animais. Vários animais são sacrificados. Esse sacrifício é o voto do nazireado. Vocês podem ver o voto do nazireado em Números 6, 13 a 20. Paulo vai, veste roupa de saco, raspa a cabeça e oferece sacrifício de animais depois da sua conversão, obedecendo o mandamento da lei de Deus. Paulo ensina aos colossenses, né, que eram gentios, que os colossenses não eram para que eles permitissem que nenhuma pessoa julgasse ele por eles estarem obedecendo o mandamento da lei de Deus. Ele cita que os colossenses guardavam o sábado, ele cita que os colossenses comiam um certo tipo de comida e outros não, separação de comida, celebrava festas, uma festa chamada de Lua Nova. Então ele fala, não deixe que ninguém te julgue porque vocês estão obedecendo os mandamentos, tá? E 2 Timóteo 3, 15 e 16, para mim é o maior de todos os textos. Paulo fala o seguinte, que a lei de Deus conduz o homem à salvação através da fé em Jesus. Então todos esses textos, pessoal, apontam que a lei é algo bom, que a lei é algo benéfico, que ela anda junto com a graça, que é algo extremamente maravilhoso. Tem versículos que são usados por aí para distorcer justamente essa ideia, que a lei é algo ruim, que a lei não presta, que a lei é antiquada, que a lei já passou. E tem um muito interessante que eu quero citar aqui para vocês. Eu coloquei os principais, mas eu vou citar um aqui agora, que é o Gálatas 2,16, as obras da lei, né? Justamente eu falei que Paulo e Tiago falaram que a lei justifica, né? E Paulo, o mesmo Paulo que fala que a lei é boa, vai falar que a lei é ruim em Gálatas 2,16. Ele fala o seguinte, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. E aí você fala, Paulo falou, está claro que você obedecer o mandamento não vai te tornar justo. Mas o mesmo Paulo fala para os romanos que isso te torna justo. Tiago também fala. Aí parece uma contradição bíblica, né? As pessoas que são ateias, elas sempre apontam a Bíblia cheia de contradições. Por textos como esse que eles não entendem muitas coisas que estão extra-bíblicas. Por exemplo, um documento, um manuscrito, escrito pelos essênios, que tinham vários mandamentos extra-bíblicos, e era totalmente exclusivista. Então, proibiu os gentios de adorar no templo, falavam que os judeus não podiam se misturar com os gentios, que os gentios eram malditos, esse tipo de coisa. Esse documento, pessoal, era totalmente legalista, né? E repleto de dogmas feitos por homens, e era exclusivista. Colocava o judeu acima de todos os outros povos, se sentindo bam, bam, bam. E em 1950 acharam esse documento. Falava-se muito dele, mas nunca acharam, arqueologicamente falando. Acharam. Ele estava lá na caverna do Mar Morto. A gente conhece que na caverna do Mar Morto foram achados vários documentos. E adivinha qual é o nome desse manuscrito? As Obras da Lei. Esse documento, totalmente legalista, que afastava os gentios de Deus, né, e da fé em Deus, era que Paulo estava pregando contra, falando, olha, você seguir esse manuscrito aí, você seguir as obras da lei e esse documento aí, meu filho, isso não vai te justificar, não. É a fé, é a emuná. E a gente já falou sobre emuná aqui. Emuná é você crer, receber uma instrução e seguir aquela instrução sem titubear. Então, Paulo, quando ele fala da fé, ele fala de todo esse princípio, não apenas crer. Então, obras da lei é isso. E eu vou deixar um artigo escrito pela Igreja Metodista sobre esse documento. Tá? Vai estar lá nas referências. Leiam, que é muito interessante. Tá? Vou falar só mais um, rapidinho aqui. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Né? Tem esse texto, é muito usado e muito difundido.
E esse texto as pessoas usam e falam, ó, a lei é maldita. Mas isso aí é erro de interpretação, erro de português básico. Paulo está se referindo, na verdade, quando ele fala maldição da lei, é Deuteronômio 28, do 15 ao 45, onde estão listadas todas as maldições, todas as consequências de quem não obedece os mandamentos da lei de Deus. E a gente sabe, né, que quem desobedece a Deus, quem peca, cria-se um espaço, cria-se a pessoa que ela peca, ela se afasta de Deus. Então, a gente também conhece aquele texto de Isaías que fala que o vosso pecado fará a separação entre vós e Deus. A gente conhece o texto de 1 João 3,4 que fala o pecado, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Quando você desobedece a lei, o mandamento de Deus, e quando você está pecando, você está se distanciando de Deus. E Paulo fala justamente sobre isso. Essas maldições, essas consequências que iriam recair sobre essas pessoas que estavam em pecado, você, através da graça, você não recebe porque você é perdoado e você é redimido de todos os seus pecados. Então, Paulo estava falando sobre isso. No material tem muitos outros versículos, eu coloquei lá muitos outros textos com explicações detalhadas. E agora a gente vai para a conclusão, que é justamente como que eu obedeço a lei de Deus, já que lá tem, por exemplo, apedrejar pessoas, eu vou apedrejar pessoas. Lá fala, tem várias leis que eu não consigo entender. Então, antes da gente entender isso, a gente precisa entender que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. As características de Deus, os padrões éticos e morais de Deus, estão todos registrados nos mandamentos. Quando Deus fala que a gente não deve favorecer o pobre, existe um mandamento que fala, você não favoreça o pobre ou o rico em um julgamento. A gente consegue enxergar que Deus está demonstrando que devemos ser justos, como Ele é justo, porque Ele não faz acepção de pessoas. E da mesma maneira, quando a gente vê o mandamento lá de amar ao próximo como a si mesmo, que está lá em Levítico 19, Jesus repete depois em Mateus. Isso mostra, esse mandamento, quando a gente observa ele e analisa ele, mostra que mesmo com as nossas falhas, mesmo com o nosso monte de pecado, Deus nos ama. Então, da mesma maneira que Deus nos ama, a gente cheio de falhas, cheio de erro, a gente deve amar o nosso próximo, ele tendo falhas, ele tendo erros. Então, todos os mandamentos refletem características de Deus. Dito isso, eu quero falar para vocês que a lei de Deus, ela gira em torno de 3 princípios básicos. 3 princípios eternos básicos. A lei de Deus, ela serve, do primeiro princípio, amar a Deus. Primeiro princípio. Segundo princípio, servir a Deus em justiça. Terceiro princípio, cuidar e administrar da criação de Deus. E isso está incluído amar ao próximo, está incluído aí, tá? Então, para que esses princípios eternos fossem aplicáveis no nosso dia a dia, Deus cria mandamentos. E como sabemos, não existe só 10 mandamentos, né, pessoal? Até porque se a gente ler lá Êxodo 20, a gente vai ver que depois do 10º mandamento, Deus não para de falar mandamentos. Não faça isso, não faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Moisés ele fica 40 dias com Deus. Você acha que Deus demorou 40 dias para escrever 10 mandamentos num pedaço de pedra? Para se ter ideia, Moisés sobe no Êxodo 20 para receber os mandamentos e ele só desce no Êxodo 33. Deus não ia gastar 33 capítulos, um para cada palavra de cada dos 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos é o registro físico da aliança que Deus tinha com o povo dele. Não é o resumo ali de todos os mandamentos. A gente tem vários mandamentos, a gente consegue ver mandamentos em Êxodo, em Levítico, em Número, Deuteronômio. E durante a peregrinação do deserto, a gente vê Moisés indo conversar com Deus e Deus dando novos mandamentos. Então não foi só no Monte Sinai, não foi só 10. E por isso que Deus falava com Moisés face a face, por causa disso. Então, a obediência aos mandamentos da lei de Deus gira em torno de 2 fatores. Para finalizar. Primeiro fator, tempo. Segundo fator, espaço. Você não consegue obedecer o mandamento da lei de Deus se você não observar o tempo e o espaço. Quer um exemplo disso? Apedrejamento, que é o mandamento mais questionado. Naquela época, quem adulterasse era apedrejado. Por que Deus fez isso? Porque não existia promotoria, fórum, tribunal, policial. Então Deus tem um método para extinguir o pecado e para mostrar a gravidade dele. Qual é o princípio desse mandamento? Qual é o princípio eterno? Adultério leva à morte. E nos dias de hoje, adultério leva à morte? Leva à morte espiritual. E como que eu obedeço o mandamento do adultério, já que eu não posso adulterar? O mandamento do adultério era: faça justiça a você mesmo.
Só que agora a gente tem quem faça justiça por nós. Temos polícia, temos tribunais, temos corte de justiça. Então, a gente já viu vários casos no Brasil de famosos, por exemplo, que um vai lá e trai o outro e difama a honra do outro. O que ela faz? O que ela procura? A justiça processa a pessoa e ela recebe toda aquela consequência da mesma maneira que lá atrás as pessoas recebiam. Um outro mandamento: isolar a mulher durante a menstruação, período menstrual da mulher. Então Deus falou: ó, pega a mulher, coloca lá longe, fora da cidade, deixa ela lá. Quando passar o período menstrual dela, você traz ela de novo para dentro de casa. Ela não pode tocar em panela, não pode tocar em comida, não pode tocar em água, ter relações sexuais com o marido, ela não pode tocar em tudo que ela tocar, você vai jogar fora. Por quê, pessoal? Por que Deus deu um mandamento assim? Eles estavam no deserto, mais 50 graus positivos de dia, menos 20 à noite. Não tinha água encanada, não tinha papel higiênico, não tinha pano de prato, não tinha toalha, não tinha pano de chão, não tinha algodão, não tinha lenço umedecido, não tinha nada. A água ficava armazenada em potes de barro. Então imagina a mulher naqueles dias entrando nesse período. Não sabia se contar o ciclo. Então Deus falou isso para quê? O princípio do mandamento: manter a higiene, evitando a contaminação. Porque hoje a gente sabe que o sangue ele tem bactérias. Então Deus falou: ó, não toca, não pega, não faz isso, não faz aquilo, isola ela. Hoje em dia, a mulher consegue manter esse princípio de higiene? Consegue, é só usar um absorvente. Então, quando a mulher usa um absorvente, ela está adaptando o mandamento para os dias de hoje, usando o fator tempo. E ela cumpre esse mandamento, ela mantém o princípio eterno intacto, que é manter a higiene e evitar a contaminação dela e de todos os ambientes. No ambiente. O dízimo é outro. O dízimo era dado no templo de Salomão, era dado para o sumo sacerdote, para o levita, e era 3 vezes no ano, de acordo com a colheita. Ou se você tivesse gado, era de acordo com a cria do gado. E o que acontece nos dias de hoje? A gente adapta o mandamento do dízimo. Então a gente dá mensal, porque a nossa fonte de sustento é mensal. E esse era o objetivo do mandamento. Esse é o princípio eterno: devolver 10% de tudo que se ganha a Deus. Então hoje você adapta o mandamento ao fator tempo e observa, ele cumpre esse mandamento, obedece esse mandamento nos dias de hoje, adaptando ele. O princípio, pessoal, é eterno. Você sempre vai ter que devolver 10% de tudo que se ganha para Deus. Agora, com o passar dos tempos, surgindo novas profissões, você recebe um salário, você recebe dinheiro, tem congregação na nossa cidade, que a gente aprende, que a gente ensina, e você não precisa ir lá em Israel, você não precisa ir lá no Templo de Salomão, que nem existe. Mesmo se existir, você não precisa ir. Então, você adapta os mandamentos da lei de Deus, que não dá para ser obedecido por causa do fator tempo e espaço, e você observa ele nos dias de hoje. Então, para finalizar, eu queria encerrar com uma frase: todos os princípios são eternos. Todos os princípios de todos os mandamentos são eternos. Mas os mandamentos da lei de Deus, eles se adaptam de acordo com o tempo e com o local. Assim você consegue obedecer o mandamento, estando na graça, para receber galardão, para receber recompensa. Toda vez que você obedece a Deus, você recebe recompensa da parte de Deus nessa vida e na próxima. A graça veio para salvar. E o mandamento está aí para delimitar o limite que a gente pode ir e para nos galardoar, para nos recompensar. Isso aí. Muito bom, gente. Esse tema é um tema muito interessante, né? E é uma coisa muito polêmica, assim, de dizer, porque a galera fala: não é possível, vou cortar o dedo do cara hoje em dia. Isso é fora normal, não tem como cumprir toda a lei de Deus, é impossível, né? O único que consegue cumprir é Jesus, enfim, igual a gente entrou mesmo nessa discussão de... E nem ele cumpriu, né? Porque tem mandamentos que é exclusivo só para mulher. Como ele não é mulher, ele não obedeceu esse mandamento. Pois tem mandamento que é tem exclusivo só para rei. Como ele não é rei, ele não era o presidente de Israel, não era o rei de Israel, ele não obedeceu. Tem mandamento que é só para agricultor. Como ele nunca plantou nada, ele não tinha fazenda, então ele nunca obedeceu. Então ele não obedeceu toda a lei. Então, pois é complicado, é simples de entender, mas é uma coisa que realmente o povo complicou muito, né? É isso que é interessante. Então, gente, nosso horário infelizmente já tá, né, corrido, mas lembrando aqui... que a gente vai voltar às 10h30, né, Thaís? Isso, 10h30 a gente volta para os casos que discutir alguma coisa, para interagir. conversar. Vai ser
Ótimo. Igual a gente fez semana passada ou retrasada? Foi semana passada, né? A gente Passada. Isso, exatamente. Então a gente vai continuar aqui para poder conversar melhor. Então, 10h30, que é o horário que termina a aula do pessoal, a gente volta e fica mais light. Beleza? Todo mundo ok? Então, vamos orar para a gente poder finalizar e Deus abençoar, selar esse conhecimento no nosso coração. Amém? Amém. Eterno Deus, Pai, queremos agradecer por mais esse momento em que nos encontramos juntamente ao Senhor, Pai. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos dado sabedoria do alto, Senhor, tem nos dado mais oportunidades de conhecer, Pai, os teus segredos, os teus mandamentos, conhecer o que o Senhor tem no teu profundo do teu coração para nós, Pai. Possamos não só simplesmente escutar, mas que possamos adotar para dentro do nosso coração e vir praticar conforme o Senhor tem nos instruído, Pai. Que a tua verdade possa prevalecer acima de todas as coisas e que possamos sim estar atentos à tua voz, Pai. Em nome de Jesus, te glorificamos por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Então, Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, daqui a tchau. pouco. Tchauzinho. Tchau. Tchau.